e se enche de expectativa de que o culto vai ser maravilhoso, de que Deus vai falar no nosso coração, de que a gente vai alcançar uma resposta, obter uma saída, receber uma cura, um milagre e parte. E quando a gente chega na casa de Deus, olha, você imagina isso, Deus passa a semana inteira cuidando de você, só fazendo em seu favor, e no domingo é a hora que o Senhor senta no seu trono e o coração de Deus se enche de expectativa, e Deus pensa no seguinte: olha, estou aqui, meus filhos vão entrar por essa porta e vão me adorar, vão me engrandecer, vão me glorificar. E aí o coração do pai se enche de expectativa por aquele encontro que está prestes a acontecer. O Espírito Santo se mobiliza, anjos se mobilizam, Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, e eles estão ali prontos para receber toda a nossa gratidão, o reconhecimento pela semana que se passou. E a gente entra pela casa da porta de Deus. A primeira coisa que a gente quer é que os cânticos não toquem o coração de Deus, mas toquem o nosso coração. E aí queremos letras que massagiem o nosso ego, queremos letras que falem das nossas necessidades, queremos letras que nos façam chorar e arrepiar. E quando o pastor vai trazer a palavra, e nós padecemos dessa escravidão, e eu, graças a Deus, Deus está me libertando dela, por um acontecimento há mais ou menos 6, 7 anos atrás da minha vida, está me libertando disso. Somos escravos de ter que trazer uma palavra de promessa, uma palavra de bênção, uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de motivação, de autoajuda, porque uma palavra de capacitação para servir ao reino de Deus não agrada a ninguém, porque afinal de contas eu já tenho tanta demanda, tanto trabalho, tanto estresse. Eu não quero mais estresse, eu não quero mais aborrecimento, eu não quero mais perturbação, eu não quero mais encheção de saco, eu preciso resolver os meus problemas. E isso é um peso sobre as nossas costas, mas Deus está me libertando disso. Há mais ou menos 6 ou 7 anos atrás, conheci o pastor Elias Dantas, um homem que tem um ministério internacional. Deus colocou esse homem em patamares, assim, lugares, para mim, inacessíveis, onde ele desenvolve, ele já é um pastor bem maduro, e é diretor de uma universidade nos Estados Unidos, e ele desenvolve um ministério com grandes líderes mundiais, as pessoas, os pastores de igrejas de 200 mil membros, de 300, de 500 mil, igrejas no Egito, enfim, de várias partes do mundo, reis que se convertem, príncipes que se convertem, em países islâmicos que não podem nem professar a fé, não podem assumir. O pastor Elias Dantas, ele cuida dessas pessoas, ele pastoreia essas pessoas, alguns jogadores de futebol, alguns artistas de Hollywood, ele cuida dessas pessoas. E aí, num certo encontro, a ministração dele foi sobre forma e essência, e naquele final de semana com ele, o meu ministério mudou completamente. Foi um até o pastor Elias Dantas e o outro após aquele homem, por causa da visão que ele passou, o que ele falou. Ali parece que as escamas caíram dos meus olhos, e isso já com 8 anos de ministério, após ter estudado e formado em teologia, e 8 anos de pastoreio. Eu não estava entendendo, eu também estava na maré, estava na onda, no mesmo ritmo e da mesma forma, e sem qualquer utilidade para o reino de Deus. Mais um que havia engrossado a fila dos pedintes, daqueles que precisavam de favores, aumentando a demanda de Deus. E aí então, a partir dali, Deus me encorajou muito para que a minha perspectiva de cristianismo mudasse, a minha forma de entender o reino, a minha percepção da vida, a minha forma de ler a mente de Deus pudesse mudar, o meu discurso, a minha pregação, a minha vida pudesse mudar, porque até então eu estava na mesma loucura. E na Copa de 2002, tinha aquele movimento e tal, para assistir os jogos da Copa, aquela coisa toda, para onde vamos. E aí, o lance era o seguinte: na igreja, alguns
alguns tinham televisão de 21 polegadas. Alguns tinham televisão de 21 polegadas. Um número muito reduzido tinha televisão de 29, porque a 29 era a top das top, 29 polegadas. E um dia eu passei no centro da cidade, olhei na vitrine, tinha uma única televisão de 33 polegadas. E eu olhei para aquela televisão na vitrine. Falei, Deus, eu recebo agora. É essa de 33. 33 ninguém tem. Eu, minha intimidade com o Pai, só eu. Eu vou abafar. Eu vou engolir aquela galera toda que tem 29. E aquilo virou uma loucura. Eu falei, Deus, é essa que eu quero. É de 33, é de 33. E não teve jeito. E aí eu orei, Deus, o Senhor me chamou porque eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu tomo posse, tudo posso naquele que me fortalece. E comecei a justificar a minha intenção, etc e tal. Eu fui lá e comprei a televisão, coloquei lá em casa, fiquei esperando, a galera reuniu. E aí, vamos assistir o jogo aonde? Lá em casa tem 21. Aí alguns, lá em casa tem 29. E depois daquele discurso, aquela indecisão, pensa pra onde a galera foi. Ah, meu irmão, jogo da Copa só dava lá em casa. 33 polegadas. Caramba, o pastor tinha um cinema, bichona desse tamanho, de largura, deste tamanho de profundidade, mas o tamanho dessa caixa aí, ó. Troço doido aquela televisão. O tempo começou a passar, meu irmão, para limpar atrás daquilo, virava uma batalha lá em casa. Eu tinha que chamar o vizinho, daí me ajuda a arrastar esse negócio aqui, porque o troço é grande demais. Depois daquilo começou a virar uma canseira, um enfado lá dentro de casa, um trem enorme. Mas aí veio a televisão de LCD. Eu falei, meu Deus, LCD, cara, olha a largura da bichinha. E eu olhava para aquilo e falei, oh, desgraça, esse troço aqui dentro de casa ocupa metade do cômodo. Se botar lá na calçada, nem ladrão leva, porque não aguenta. Olha aí. E aí comecei a pedir a Deus livramento. E Senhor, eu quero LCD, cara, LCD, Pai, essa finura. Depois da LCD veio a LED. Eu falei, Deus, não é LCD mais não, plasma, veio plasma. Veio a LED, eu falei, meu Deus, olha dessa finurinha, você olha de lado, você nem vê, você bota debaixo do braço, assim, é essa que eu quero, é a LED. Senhor, eu não quero mais LED, eu quero a 3D, ai meu Deus, eu quero OLED, eu quero a 4K, eu quero a Full HD, Hiper Mega Ultra Power HD, aquela que você fala, passa para lá, passa para cá, me chama de bonito, minha roupa tá legal, e ela vai interagindo. E aí, de repente, cara, um cara vem, na minha cabeça. Meu filho, que é isso? Que loucura é essa? Que paranoia é essa? Para onde você está indo? Que lance é esse? E hoje esse é o resumo da nossa vida. A gente está preocupado com o celular aí, o S5, o top da iPhone. Nem sei, é S5 agora? O top S7. S7. S tem até a palavra de santo. É para vocês isso aí, ó. Santo 7 é o número da perfeição. Receba porque esse é o seu. Esse é o S7. S7. O D6, ainda bem que você saiu fora dele. O D6, o S7, esse é para você. É o celular gospel. E aí, é esse lance, cara. Você quer o tênis da hora, porque até para homem tem moda também, né, pastor João? Olha, pastor, vê se o João tá com a calça boca de sino larga. Não tá mais. O lance agora tênis da Lacoste. Calça apertadinha, tênis da Lacoste, ali com o jacarezinho no pé. Ah, o pastor Jorjão, bermuda. Ah lá, com aquela dobrazinha, ó. Aquela dobrazinha na bermuda ali, ó. Aquilo ali é a última moda, cara. E aí, essas coisas, elas vão nos seduzindo e elas vão, sabe, dando aquela massagem no ego. Porque é muito gostoso, cara. É bom demais.
Você vai lá na concessionária, pega aquele carrão, senta na sua sala, aquele sofá, aquela televisão, chega no meio da galera, você puxa aquele celularzão com a tela de 6, assim, você vai tirar foto, você não está nem tirando foto, você está mostrando para geral. Assim. Aquela coisa de louco, igual o cara que ontem, ele foi fazer um selfie, na hora que ele fez o selfie, eu vi o auditório todinho, eu falei, caramba, tem bastante gente, tá maneiro aí o ambiente. Essas coisas vão seduzindo, e aí, sabe o que elas vão fazendo? Elas vão te tirando, elas vão massageando o seu ego, elas vão mudando a sua forma de ver cristianismo, de pensar Jesus Cristo, de pensar vida cristã, a sua essência, o que realmente importa, para que você foi chamado. E num certo momento eu me coloquei a pensar profundamente, será que Deus está tão preocupado comigo como eu acho que Deus está tão preocupado comigo? E aí a perspectiva da gente vai mudando. E aí você começa a pensar o seguinte, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Enquanto isso, milhares de crianças estão sendo abusadas sexualmente. Lá no Nordeste, mães vendem suas filhas por R$2, para elas poderem comprar 1 quilo de fubá, para levar para casa, fazer um angu, para conseguirem passar o dia. Centenas e centenas de famílias estão lá chorando, pedindo para Padim Paticício ter misericórdia deles, para molhar o solo, porque o último cabritinho para tirar o leitinho para sustentar 6 crianças, ele está minguado, ele está quase morrendo. E aí aquelas famílias que fugiram lá da Síria, que a televisão não fala mais, porque a nossa sensibilidade ela vai até onde a televisão vai, e quando muda o assunto, então nós saímos da sensibilidade para o protesto, e daí a pouco nós vamos sair do protesto para o entretenimento das Olimpíadas, e aí nós vamos mudando a nossa maneira de pensar. E aí, crianças e crianças que são vendidas por R$2, que são abusadas sexualmente, crianças que são vendidas para milionários que as levam para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Rússia, para que elas se tornem, e é uma moda agora entre milionários, bonecas sexuais vivas, porque a onda não é mais ter aquela boneca, aquele objeto, mas é ter uma criança viva, para que a boneca interaja e milionários se juntam numa casa para ter o prazer com aquela criança. E aí você passa na ponte ali na nossa cidade mesmo, e você vê as meninas ali, às vezes como a gente passa talvez 11 horas, meia-noite, e você vê ali numa noite, às vezes até uma noite fria, numa exposição muito grande, a risco, a perigos, e elas ali com uma roupa bem curtinha, ali talvez a base de álcool, às vezes a base de drogas, para suportar aquela noite, para suportar o frio, para expor os seus corpos, e a gente passa com um olhar extremamente desprezível, olhando para aquelas pessoas. E como eu estava falando da questão dos refugiados da Síria, milhões de pessoas fugindo do Oriente Médio, e esses dias eu fiquei imaginando uma situação daquela e pensei, gente, quando a gente vai passear, por exemplo, e você chega numa cidade que você não conhece ninguém, você não conhece o endereço, é muito ruim, você fica inseguro, é muito desagradável. Agora imagina uma família essa família forçada a deixar a sua casa ela é invadida pelos islâmicos, e você tem que deixar a sua casa, você tem que deixar a sua rua, deixa seu convívio, deixa seus amigos, às vezes seus familiares para trás, você deixa a sua cultura, e você parte para um lugar, atravessa um braço de mar, e chega num lugar onde você não conhece ninguém, onde você não conhece a cultura, não conhece os costumes, a comida, não domina a língua, e você vai viver num lugar, batendo na porta, para que uma porta se abra, e diplomaticamente você seja recebido em um país e acolhido, para que talvez você consiga sobreviver como um cachorro ou um rato, porque o importante para você é sobreviver, e talvez o seu menininho, o seu filhinho, ele morreu na travessia daquele mar, e talvez o pai nem tenha mais notícias, e talvez um pai correndo, uma repórter chuta o seu pé para que ele caia e tropece.
E Deus olhando para essas pessoas, Deus olhando para aquele rapaz, para aquela menina que caiu no crack, e Deus quem criou, quem formou, desde quando ele estava no ventre da mãe, e Deus com todo um propósito, com todo um investimento para escrever uma linda história, e de repente alguma coisa atravessa o caminho desse menino, dessa menina, o crack chega e aquela vida é destruída, é devastada, e hoje vive como um bicho, um animal, uma criatura que nós denominamos como nóia, para quem nós olhamos e falamos, corte de vagabundo, tinha que meter o pau, tinha que meter porrada, tinha que acabar com tudo, nóia não presta, não vale nada. E esse é o nosso olhar para as pessoas, porque nós perdemos o foco, nós perdemos a visão de reino, nós perdemos a essência, a forma, a nossa forma é uma, mas a nossa essência é outra. A nossa forma é roupa bonitinha, quadradinho, Bíblia debaixo do braço. A nossa linguagem, ela é formatada, glória a Deus, aleluia, amém, varão, varoa, amado, etc e tal, chacaramaná e parará, pororô. Essa é a nossa forma. Mas a nossa essência, ela se perdeu, a nossa essência mudou. O nosso coração não bate mais como o coração do mestre batia ao ver os leprosos que ninguém tocava e ele lá ia e tocava. Ao ver o publicano que era odiado pela sociedade, mas eu vou jantar na sua casa. Ao ver a mulher que todos falavam tem que ser apedrejada, e ele falar, filho, vai, não peques mais, segue a sua vida, mas não peques mais. A mente de Jesus Cristo, a sua paixão pelos perdidos, o seu impulso de implantar o reino, de colocar o reino entre nós, aquilo que muda, aquilo que faz diferença. Porque nós estamos transferindo para Deus aquilo que Deus entregou para a gente. Um dia Jesus falou assim, olha, eu vou para o céu, vou partir, mas vocês vão ao mundo, preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos, e vocês vão salvar o mundo, vocês vão ser sal, vocês vão ser luz. E hoje sabe o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Senhor, muda o mundo, transforma. Senhor, vai ao mundo, prega o evangelho. Senhor, brilha. Senhor, seja sal, seja luz, transforma, liberta. E Deus lá de cima, filho, mas isso eu mandei você fazer. Isso é missão sua. Isso é para você fazer, não é para eu fazer. Aleluia. Porque isso é cômodo para nós. Isso é desencargo de consciência. Isso é lavar as mãos sujas. As mãos sujas pela negligência, pela indiferença, pela desobediência, pelo desinteresse, querendo que Deus faça o que Ele mandou a gente fazer. E a gente ignora o poder que está em nós e criamos cavalos de batalha para as coisas mais simples dessa vida, porque o fácil é para eu e você fazer, o difícil Deus faz. E a gente ignora o poder que está em nós. Sabe qual é o poder que está em você? O poder do reino. Porque onde o reino chega, não tem batalha espiritual, meu irmão. Isso é uma coisa natural. Aqui está a escuridão, por exemplo. Se o reino chegou aqui, não tem essa de ter batalha espiritual. O diabo não batalha com Deus. Onde Deus chega, o diabo se prostra, beija os pés dele e pergunta, Senhor, posso sair? Posso me retirar? E Deus fala, sai, meu servo, pode sair. Não tem dessa batalha que nós criamos, essa coisa toda que nós espiritualizamos tudo. O reino chega e as trevas saem. As trevas têm que sair e nós ignoramos o poder do reino de Deus e o poder de transformação desse reino. Pensa mais ou menos num personagem qualquer que trabalha de sol a sol. Vou colocar o nome dele de José. José trabalha de sol a sol. A sua mulher levanta às 5 horas da manhã, faz a sua marmita com feijão, arroz, um pedaço de angu, coloca um ovo frito. José vai para a batalha trabalhar. E aí, de segunda a sexta, José trabalha de sol a sol. Chega em casa às 5 horas da tarde, 5h30, chega cansado do trabalho. José janta às 7 horas, 7h30, 8 horas, 8h30 José vai dormir, porque no outro dia tem que levantar bem cedo. No final de semana, José vai para os bares. Ele vai para o bar tomar uma cerveja com os amigos, jogar uma sinuca, e durante o domingo de manhã ele passa no bar. Meio-dia ele volta para casa, almoça. À tarde ele vai tirar um sono, vai descansar, levanta 4 horas, assiste o futebol. Depois do futebol ele janta, 8 horas ele vai dormir de novo.
e amanhã às 5h30 sua mulher levanta mais uma vez, é uma mulher infeliz, é uma mulher angustiada, é uma mulher solitária dentro de casa. São filhos que crescem revoltados pela ausência do pai, porque o pai não é o herói que ele esperasse que fosse. E aí os meninos revoltados, eles crescem, eles vão expor a sua revolta. O álcool é o primeiro passo, o cigarro o segundo talvez, o crack o terceiro, ou o quarto, ou o segundo, ou o primeiro já de cara. Cai no crack, cai nas drogas, cai na sedução do tráfico, cai no mundo. E com 20 e poucos anos, esses meninos já estão condenados à morte. Mas agora eu quero que você pense o seguinte: José chega no trabalho 6 horas de manhã para pegar na batalha e tem um amigo. E quando ele chega todos os dias, ele escuta esse amigo cantando um hino bem bonito: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E todo dia aquele amigo está louvando. E toda oportunidade que aquele amigo pergunta: quando que você vai lá na minha igreja fazer uma visita, José? E tal. E por muita insistência, José um dia falou: olha, de tanto ele me encheu o saco, eu vou lá fazer uma visita. Para sair fora desse compromisso, e vai fazer a visita na igreja. Chega lá e encontra Jesus Cristo. Jesus muda a sua vida, o reino entra na sua vida. Agora aquele homem chega em casa à tarde, dá um abraço na sua esposa, abraça seus filhos. Aqueles filhos mais animados, porque tem o seu herói presente, começam a se empenhar mais na escola, estudando um pouco mais, vem o conhecimento liberta da escuridão, liberta da ignorância, são filhos mais aplicados. Uma esposa mais feliz, que vai orientar mais os filhos, que vai cuidar para que eles não cresçam revoltados com os pais. No final de semana, cada cerveja a menos, R$5 a mais que José vai juntando, e no final do mês, com 200, 300 reais a mais, ele começa a fazer uma puxadinha do lado da sua casa, e a casinha que tinha um cômodo, agora tem mais um cômodozinho sendo construído, e aquela família vai se enchendo de esperança, de um futuro melhor, de que suas vidas possam mudar. No domingo à tarde, onde José estava descansando, agora ele está animando a sua família: vamos para a casa do Senhor. E toma um banho, coloca uma roupa bem bonitinha, no seu padrão, coloca uma Bíblia debaixo do braço, a sua esposa agarrada no outro braço, e chega com seus 3 filhos na porta da igreja, porque o reino alcançou a sua vida, o reino chegou naquela família. E um lugar onde havia um decreto de morte, de escravidão, de angústia, de desesperança, as trevas saem, as trevas têm que sair, porque o reino chegou. Esse poder está em você, você é o reino de Deus. Onde você chega, o reino chega. Onde você está, o reino de Deus está. Você é muito mais do que consumo, é muito mais do que capitalismo. Você é muito mais do que desejos materialistas e perspectivas para esta vida. Você foi chamado para muito mais do que isso. Um tênis novo é muito bacana, uma camisa bonita também é. Um celular que te dá projeção no meio da galera é muito massa. Mas só você e Deus. Quando o Pai fala no seu ouvido baixinho: muito bem, servo bom e fiel, não tem preço que pague. Quando você vê uma vida transformada, um menino, uma menina que estava condenado à morte, e você foi um instrumento para mudar a vida dessa pessoa. Como diz Isaías: o exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Põe as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Agora para com esse negócio de querer ficar tomando posse. Eu sou o povo de Deus, então eu tenho direitos. Esse meu povo a quem o Senhor se refere são os perdidos, que estão lá te esperando para falar para eles: olha, você é um filho de Deus, você é uma filha do Senhor, tem jeito, tem esperança. Alguns anos atrás voltava de um compromisso em uma cidade, e na entrada de Cachoeiro, lá no bairro União, num ponto de ônibus que tem ali, vinha eu e a minha irmã, a minha esposa, e nós vínhamos, era mais ou menos umas 10h30 da noite, e de longe o farol do carro, a distância, mostrou que tinha uma pessoa no ponto do ônibus. E à medida que mais alguns metros se transcorreram, deu para perceber que era uma mulher, mais alguns metros deu para perceber que era uma prostituta. E naquele exato momento,
o Espírito Santo falou na minha mente: filho, para o carro e faz uma oração por ela. Ou então, para o carro e dá um abraço nela. Ou então, para o carro e fala: olha, que Deus te guarde essa noite, que Deus te livre da AIDS, que Deus te livre de alguém para te causar violência. E isso o carro correndo. E a minha mente, isso processando a minha mente. E aí, eu respondi na mente, falei: Senhor, mas 10h30 da noite, essa hora, como é que eu vou parar ali? E Deus falou assim: filho, não tem problema, para o carro. É só você parar o carro, é coisa rapidinho, 2 minutinhos só. Eu falei: Senhor, mas eu sou um pastor, como é que eu vou parar ali? E de repente alguém passa, vê o meu carro parado. E o Senhor falou: meu filho, a sua esposa está do seu lado. Para, chama ela, ainda que ela não desça do carro, mas ela é testemunha. E não importa que os outros pensem a seu respeito, importa que eu sei o que você está fazendo. Eu falei: Deus, mas eu vou parar o carro ali, é complicado. Aí você lê a parada, o carro andando, e eu me aproximando dela. E essa batalha toda. E aí aqui, o ponto de ônibus foi se aproximando, aquilo foi virando um desespero. E Deus falou: filho, não dá para argumentar mais, para o carro, diminui a marcha, vai pisando. Mas Senhor, não tem jeito, esse negócio é complicado. E no seu filho, para o carro, Senhor, não dá, para o carro, filho, para o carro. E de repente o carro estava em cima do ponto, o farol passou. E eu olhei para o retrovisor, e aquela mulher se perdeu na escuridão da noite. Mas ela nunca mais saiu da minha mente. Eu nunca mais esqueci daquela mulher. Não sei quem ela é, mas só sei uma coisa: se Deus dependesse de mim para transformar a vida dela, ela teria ido para o inferno. Porque eu fui o cristão dos mais inúteis. Um cristão, Deus podia ter me matado naquela hora ali, ter me levado, porque eu não servi para nada. Ele me chamou para servi-lo, implantar o reino, pregar o evangelho. E de repente, se eu desço do carro, e hoje eu acredito nisso, o Deus que está em você, Ele é poderoso para se revelar através de um sorriso. Aleluia. O seu rosto que tem em Jesus Cristo, Ele é capaz de refletir o brilho daquele que você serve, e esse brilho contagiar a vida das pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu fui tão inútil, eu não prestei para nada, eu não tive utilidade nenhuma. Eu fui um crente, me desculpa a expressão aqui, irmãos, um crente de merda, para nada, inútil. E aí, mas isso me foi de uma lição muito grande. Mas as coisas são complicadas, a gente é complicada. Certa ocasião, isso não tem muito tempo, de manhã bem cedo, essa experiência também foi muito marcante para mim. Não lembro agora se alguém me ligou, se alguém me avisou. Alguém falou assim: não tem o de Cota e tal? Na minha rua, é uma rua perto de um morro assim e tal. E aí esse de Cota eu conheci um cara mais ou menos da minha idade e tal, só que viciado em crack. Não tem o de Cota? Tem. O que tem o de Cota? Cara, de Cota, vagabundo passou de Cota. Mataram ele essa noite. Eu falei: caramba, meu irmão, mataram o de Cota, bicho. Brincadeira, né, cara? Aí a mente processou: pô, cara dá mole também, vai entrar no crack, entra nessa parada e tal. Tá mole, bicho, mais um, rodou, os caras são doidos, sabe que essa parada só leva para a morte e entra nela. Mas beleza, irmão, valeu. E aí, o Espírito Santo falou assim: você é o cristão aqui dessa rua. As pessoas sabem que você é o cristão aqui. Você entra, você chega na sua porta, você abre o seu portão, com o seu vidro, um seu filme pretaço que ninguém te vê, você entra, fecha o seu portão, entra no seu mundinho, mas as pessoas sabem que você é o cristão aqui da rua. As pessoas sabem que você é o pastor aqui da rua. Por que você não vai lá na casa do Dicota, chega lá e fala assim: gente, eu sou o pastor fulano de tal, estou aqui, se vocês quiserem uma oração, se vocês quiserem uma palavra lá no funeral, faça isso, porque você acha que o Dicota era um cara todo perdido. A família do Dicota toda envolvida com a religião afro. Você acha que algum crente vai lá? Aí eu falei: beleza, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, minha cabeça processando, agora vou descer, vou fazer uns lances lá na rua, vou na farmácia, vou na loja tal, depois, meio-dia e pouco, eu dou uma passadinha no banco, pago as minhas contas e tal,
Quando for mais ou menos 2 horas, eu chego lá no enterro do Dicoto. O enterro estava marcado para 2 horas. Eu chego lá mais ou menos 10 para as 2 horas. A minha cabeça processou o seguinte: umas 10 para as 2 eu chego lá, marco a minha presença como pastor, que estive no funeral do cara, lavo as minhas mãos, fiz a minha parte e volto para o meu mundo. E decidi fazer isso. Vou fazer isso. Só que a linguagem da nossa mente não é essa, né, cara? Você sabe, a sua mente não fala isso para você. A sua mente fala assim: não, você tem muito que fazer, mas mesmo assim você arruma um tempinho no seu dia, vai lá, dá uma passada lá, dá um abraço ao pessoal, sabe, comparece, e depois as pessoas vão falar que bacana que você foi lá e tal. E aí decidi isso e desci para o meu primeiro compromisso na rua. Meu primeiro compromisso foi na farmácia. Cheguei na farmácia, o cara veio me atender, meu conhecido de Cota também. Ele veio me atendendo: ô pastor, o que o senhor quer e tal? Eu quero isso, quero aquilo, papapá, papapá. E aí de repente o telefone dele tocou, pá. Ele falou: pastor, só um minutinho. Fulano, tô sabendo. Coisa triste, né? Poxa vida, aí, tô sabendo. Ai, fulano, não dá não, cara. Não vou poder. Tô trabalhando e não vai dar para mim não. Desse jeito aqui. Eu aqui e ele aqui. Virou para atender. Não dá não. Tá complicado. Ah, mas espera aí, fulano. Só um minutinho. Pastor. A família do Dicota perguntou se eu podia ir lá no enterro dele fazer uma oração. O senhor vai? Meu irmão, sabe aquele lance quando a cena congela? E você não vê mais nada? A saliva desce seco. Aquilo desceu quadrado pra caramba. Eu paguei caro, a cena congelou. Eu não vi mais o cara. Eu não vi a farmácia. Em infrações de segunda, nossa mente processa isso tudo. O mundo parou em volta de mim. Era só eu e Deus. Eu entrei numa sala, ele estava sentado, eu entrei de cabeça baixa, e Deus falou comigo: filho, eu precisei te ligar. Eu tenho o mundo inteiro para salvar. Meu Deus, aleluia. Crianças morrendo, corrupção acabando com famílias destruídas. Missionários que não sabem disso estão perdidos na prostituição porque não foram alcançados ainda. Músicos, pastores, crianças. E eu tenho a humanidade toda para ajudar, para resgatar. E eu tive que parar a minha rotina de salvação do mundo para fazer uma ligação para você fazer aquilo para que você foi chamado. Primeiro como servo, primeiro como cristão. Não pensa que a missão é minha porque eu sou pastor e não é sua, não. Porque o que difere nós aqui é só o título, mais nada. Não tem mais nada melhor em nós do que em vocês. E sabe aquela coisa quando Deus começa a te moer, e vai te moendo, mas com amor. Não é nada de porrada não, vai te moendo com amor. E Deus fala da sua inutilidade. E Deus fala o quanto você é imprestável, o quanto que você não está fazendo nada. Deus derruba tudo que você já fez até ali. E Deus fala assim: olha, tudo que você fez até aqui, está vendo aquela lixeira ali? Está tudo ali, não prestou para nada até agora. E eu abaixei a cabeça, não falei nada, saí da sala, peguei o remédio, paguei e fui embora. Saí dali direto, fui lá na casa do Dicota, falei: olha, eu sou o pastor fulano de tal e vim aqui me colocar à disposição de vocês. Se vocês quiserem que eu vá lá no enterro, fazer uma oração, dar uma palavra, eu estou à disposição. E a família falou: pastor, a gente quer sim, não tem ninguém que faça isso. E fui, cheguei lá bem mais cedo, e ali Deus começou a me mostrar aquelas pessoas, filhos, filhas perdidas, escravizadas, pessoas para quem o meu olhar dizia: vagabundo, vagabunda, tem que tomar umas porradas, e tem que tomar pau, tem que ser preso, e não presta isso, aquilo, aquilo outro. E aí preguei.
Falei sobre o amor de Deus. Enquanto eu pregava, Deus pregava no meu coração. Acabei de pregar, enterraram o Udicota, eu virei as costas, saí dali chorando, vim embora. Aí mais alguns dias, um outro rapaz na mesma situação, na minha rua. Muitos conheciam ele aqui, um cabeleireiro chamado Fidelis. Fidelis, homossexual a vida inteira.